Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a nossa terça devocional. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o sofrimento. O sofrimento é algo que mexe com as nossas estruturas profundamente. Muitos colocam o sofrimento na conta do diabo. Sabemos que ele é mau e um inimigo carrasco, porém nem tudo é o diabo. Outros pensam que o sofrimento acontece porque a pessoa que está sofrendo não tem fé, ou às vezes o sofrimento está acontecendo porque existe pecado. Veja esse texto de João capítulo 9, dos versículos de 1 a 3. O que Jesus disse para os seus discípulos. Em um dado momento, enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Em muitos casos, o sofrimento não tem uma causa aparente, mas ele existe porque Deus está manifestando ou manifestará das suas obras para a sua glória. É fato, meus irmãos, que no momento do sofrimento, muitos recorrem ao mercado da fé em busca de orações milagrosas, dos rituais místicos que de alguma forma prometem amenizar o sofrimento. Fazem campanhas e mais campanhas com a promessa de que o sofrimento vai passar, Deus vai curar e assim por diante. O problema é que isso gera expectativa dentro de nós e se a situação não acontecer como queremos, somos frustrados e o sofrimento ganha um peso a mais. O fato é que não gostamos de sofrer e o pior, esses momentos difíceis muitas vezes chegam sem pedir licença. Porém, as Escrituras nos ensinam acerca do sofrimento. E aqui eu vou destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi um homem de dores. A história bíblica nos ensina que o nosso Salvador, o Filho de Deus, foi alguém que experimentou na própria vida o sofrimento. O sofrer foi algo presente na vida de Jesus. Em Lucas 22:44, está registrado que quando Jesus ora no Getsêmani, por exemplo, ele está passando por momentos difíceis. O texto diz: E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando Cristo está pregado na cruz, pagando o preço do nosso pecado e satisfazendo a ira de Deus, nesse momento Jesus também está sofrendo. Ele mesmo clamou em um determinado momento: Deus meu, por que me abandonaste? O sofrimento de Jesus era intenso e sua agonia era tamanha que ele sente a dor do desamparo. Contudo, Deus estava com ele a todo momento. Em segundo lugar, Cristo não está alheio ao nosso sofrimento. Cristo conhece exatamente o nosso sofrimento e sabe o quanto isso nos atinge. Os olhos de Cristo veem as nossas angústias, porém nele a gente pode se refugiar. Em Cristo está o consolo que precisamos para navegar pelas águas bravias do sofrimento. Jesus conhece o que é sofrer e ele não está alheio ao que passamos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz: Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Existem situações em momentos de dor que a sensação de incapacidade se torna um gigante intransponível. Olhamos para nós e não vemos solução alguma para amenizar a dor e o sofrimento. Porém, em Cristo temos refúgio e segurança. Cristo não apenas nos assiste no sofrimento, mas também caminha conosco. Em terceiro lugar, meus irmãos, Cristo é o nosso exemplo em meio ao sofrimento. Na vida cristã não estamos ilesos de sofrer. Enquanto vivermos nesse mundo, esses tempos de sofrimento chegarão até nós. Cristo Jesus nos deu o exemplo de como devemos viver em meio ao sofrimento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz: Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também em Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Não se deixe, meus irmãos, dominar pelo desespero que o sofrimento pode causar. Tenha fé em Deus e confie nele. O Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Cristo se entregou à vontade de Deus em todo o tempo, inclusive no sofrimento.
A postura de Cristo na dor foi da obediência e entrega total a Deus. Cristo nos ensina que a solução para suportarmos as dores que vivemos se encontra em um lugar apenas, se encontram em Deus. Em quarto lugar, o sofrimento aponta para a alegria eterna. O sofrimento que passamos nessa terra não é algo descartado por Cristo. Nesses momentos de sofrimento, Cristo tem nos preparado para vivermos a alegria eterna que jamais acabará. O sofrimento desanima, traz consigo angústias e lágrimas, muitas vezes incompreensões. Porém, Cristo, que é o nosso exemplo, venceu, e na sua vitória estamos assegurados que também venceremos. João capítulo 16, versículo 33 diz: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Cristo nos conclama a termos coragem. A sua vitória foi conquistada de uma vez por todas. Cristo jamais será vencido. Na sua vitória, já somos vencedores. Como alguém disse, não desperdice o seu sofrimento. Viva o sofrimento refugiado em Deus. Se esforce para buscar a Deus em meio ao sofrimento. Não se isole quando estiver sofrendo. Pelo contrário, se aproxime dos seus irmãos na fé e compreenda que para todas as coisas Deus tem propósito. Não abandone tudo pensando que nada mais tem sentido. O sentido ou significado da vida está em Cristo e Ele compreende sua dor. Seus ouvidos não estão fechados que não possa ouvir, nem suas mãos encolhidas que não possa salvar. Lembre-se que o sofrimento é passageiro, mas a alegria em Cristo é para sempre. Termina esse momento citando o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Que Deus abençoe e te dê uma boa semana, meu irmão, e até mais.